Paz, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, quarto trimestre 2023, lição de número 3, que está trazendo o título Fé para crer que Deus existe. Nós estamos estudando o quarto trimestre nas lições bíblicas jovens, e o qual está trazendo o tema a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Nós já passamos por 2 lições e, abrindo o quarto trimestre, trazendo a introdução na lição de número 1, estudamos o título Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. E na lição de número 2, Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. E no próximo domingo, no dia 15 de outubro de 2023, estaremos estudando a lição de número 3, que vai estar trazendo o título Fé para crer que Deus existe. E o texto principal nos diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmos de número 100, verso de número 3. O resumo da lição nos diz: cremos no Deus Pai e que ele é galardoador dos que o buscam. E o texto bíblico está registrado no livro de Salmos de número 139, os versos de número 1 até o verso de número 12, que nos diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. E a introdução nos diz: os textos bíblicos não tentam provar a existência de Deus, pois ela é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. Entretanto, muitos continuam seguindo o ateísmo e as escrituras sagradas denominam estes de nécios, conforme Salmos 53, verso 1. Deus é real e ele se revela a nós mediante sua obra e a sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ou quem trouxe tudo à existência? Deus. No primeiro tópico vai trazer o título Doutrinas que creem na existência de Deus e as que a negam. Primeiro subtópico, o que é o teísmo? No segundo subtópico, o que é o ateísmo? No terceiro subtópico, uma argumentação clara. No segundo tópico, vai trazer o título O que cremos a respeito de Deus? No primeiro subtópico, cremos que Deus é eterno. No segundo subtópico, Deus é onipotente. No terceiro subtópico, Deus é onipresente. No terceiro tópico, vai trazer o título Deus é a razão de tudo. No primeiro subtópico, não há tempo de perder. No segundo subtópico, preparado para cumprir a vontade dele. No terceiro subtópico, Deus age como quer. E
Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 3, que está trazendo o título Fé para crer que Deus existe, nos diz: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abomináveis iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Salmos de número 53, verso 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo de número 139, versos de 1 a 12. Introdução. O horizonte da vida e as suas preocupações é o tempo. Toda ação humana movimenta-se daquilo que era em direção àquilo que haverá de ser. Essa viagem pelo tempo está carregada de tradição, ao mesmo tempo que a vida da humanidade busca algo novo. Dessa forma, nossos atos, como um pêndulo, movem-se entre o passado e o futuro. A vida humana só é possível de ser vivida de forma plena se o passado e o futuro forem, de alguma maneira, enquadrados. A única forma de a existência humana fazer sentido está em Deus. Sem a fé no Criador, a vida humana é um grande vazio. Se olharmos para o projeto do universo, perceberemos que é uma mensagem de Deus que lhe transmite a sua existência como Criador e a sua sabedoria e poder infinitos. Questões como amor, alegria, paz, moral, pureza, bondade, confiança, justiça, gentileza, que a humanidade valoriza acima de tudo e que, no seu coração, sabe que fazem com que a vida vale a pena, transmite, na verdade, o caráter de Deus. A consciência do ser humano diz que ele é moralmente responsável diante de Deus, que você violou as suas leis e que ficou aquém do seu padrão perfeito. A sua consequência também diz que não há forma alguma de você compensar por ter desobedecido às leis de Deus. Você não pode comprá-lo com sacrifício, orações, boas obras nem rituais. Daí a luta para colocar na mente das pessoas que Deus não existe, pois não querem prestar contas a ninguém. Nessa negativa tola de pura enganação que não prestaremos contas a ninguém, produzem uma falsa percepção da realidade, em que a liberdade é confundida com a libertinagem, produzindo uma sociedade cada vez mais adoecida, onde se fala muito sobre liberdade e tolerância, mas o que se vê é a intolerância dos tolerantes. A Bíblia não procura provar a existência de Deus, pois a sua existência é tão real e visível como a sua criação e a consciência do ser humano. A Bíblia chama de tolo, nécios, aqueles que não creem em Deus. Dessa forma,
Não encontramos na Bíblia Deus querendo provar as suas existências, mas sim Ele revelando o seu caráter e as suas obras de salvação. Nesse capítulo veremos algumas definições sobre o que é teísmo, deísmo e do absurdo da vida sem Deus. Teísmo. O que é? É a crença que Deus é um ser eterno, infinito, absolutamente perfeito, pessoal, e que criou tudo o que existe. A existência de um Deus teísta é o alicerce da teologia cristã. Se o Deus do teísmo cristão tradicional não existe, então a teologia evangélica desmorona. O teísmo é necessário para o desenvolvimento de nosso pensamento. Não faz sentido falar da Bíblia como palavra de Deus se esse Deus não existe. Da mesma forma, não tem sentido falar de Jesus como Filho de Deus se Deus não existe. Defendemos a ideia de que Deus existe para além desse mundo, ou seja, todo o universo criado e tudo o que nele há. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 10. Uma compreensão específica da realidade. Em oposição ao teísmo, temos o ateísmo. Deus não existe em absoluto. O panteísmo. Deus é tudo. Paneteísmo. Deus não é tudo, mas está em tudo. Deísmo. Deus é transcendente, mas não imanente. E o politeísmo. Existem muitos deuses. Todas essas visões são incompatíveis com o teísmo. O teísmo, por exemplo, pode assumir várias formas. Citamos 3 entre as mais conhecidas de acordo com as pesquisas de Monte. A. Especulativo. É uma cosmovisão, um sistema filosófico que explicita ou explicitamente exclui a realidade de Deus. Por exemplo, pertence ao tipo teorético explícito de os ateístas de Nietzsche, Freud, Sartre, Russell e Bloch. B. Prático. O ateísmo prático é a atitude dos que dizem crer, mas na realidade vivem como se não crescem, numa plena indiferença religiosa e numa vida completamente materialista, desprovida de qualquer compromisso com a transcendência. C. Militante. O ateísmo militante é o ateísmo ativo, agressivo, que declara guerra intelectual contra Deus e procura construir uma atitude antirreligiosa e uma aberta antiteologia. Por exemplo, o ateísmo narcisista é militante. Ele critica a religião sob todos os pontos de vista e em todas as épocas históricas, indicando as vias e os meios para derrotá-la definitivamente. O Deus do teísmo pode ser conhecido por meio de uma argumentação clara. Conforme Norman Geisler, ele é distinto de todas as outras concepções de Deus, já que somente pode haver uma causa não causada, indivisível, infinita e necessária, e absolutamente perfeita para todos o mais que existe. Imanência e transcendência estão demonstradas nos capítulos iniciais dos Gênesis. Na imanência, entendemos que Deus age por meios naturais, não se restringindo apenas aos eventos milagrosos, mas age por meio da vida humana, nas suas habilidades em meios à criação, conforme Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28. Na transcendência, temos a compreensão de que Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa criada. Hebreus capítulo 1, versículo 10 a 12. Mesmo depois de redefinido do pecado, o ser humano continua a ser criatura de Deus. Jamais o que foi criado poderá ser Deus. A diferença é qualitativa.
E por conta dessa diferença entre Deus e os seres humanos, e por conta do pecado, a salvação não é uma conquista do esforço humano, mas um ato da graça de Deus. Objetivos versus subjetivos. A vida sem Deus é uma proposta absurda, conforme o filósofo Immanuel Kant. O conceito de Deus é mais difícil de compreender, mas também o mais inevitável para a razão especulativa humana. O filósofo alemão Nietzsche proclama solenemente que Deus morreu. Nos últimos 200 anos, o ateísmo desenvolveu-se de forma a ocupar lugar de destaque em muitas universidades em nossa sociedade. A questão é que, se Deus não existir, tanto o ser humano quanto o universo estão destinados à morte. A vida humana, conforme as Escrituras, é como a erva do campo. Conforme registra Salmo 103, verso 15, está fadada à morte. Ninguém pode ter fé em Deus, isto é, a absoluta e total confiança nele, nem conhecê-lo. E quando a pessoa conhece de fato a Deus, então sinceramente quer a vontade dele para si, não a sua. Obviamente, Deus é mais sábio do que qualquer mero ser humano. Além disso, ele provou que nos ama. Portanto, não faz mais sentido que, em vez de tentar que nossa vontade finita e falível seja realizada, confiemos na sabedoria infinita e no amor de Deus para realizar o que é melhor em nossa vida. Essa é a verdadeira fé em Deus, nada mais faz sentido. Se Deus não existir, tudo está fadado à irrelevância e falta de sentido. A vida sem Deus torna-se absurda. Isso equivale a dizer que a vida não terá sentido, valor ou propósito. Duas atitudes que, por vezes, se confundem com o ateísmo são o agnosticismo e a indiferença religiosa. Agnosticismo. De forma simples, o agnosticismo é introduzido como uma posição de impotência da razão diante de determinadas realidades, em particular em relação a Deus e à alma humana, das quais, segundo eles, não é possível ter nenhum conhecimento seguro. Duas teses principais surgem do agnosticismo. Primeiro, a restrição do poder da razão ao âmbito da ciência. E segundo, negação da transcendência, Deus, e do mundo do espírito, alma. Enquanto o ateísmo é, quase sempre, um indicador de soberba por parte do homem, atraindo para si atributos e atividades que pertencem a Deus, o agnosticismo erroneamente coloca-se como um ato de humildade. No entanto, se prestarmos atenção, perceberemos que não é um ato de humildade que visa manter a razão dentro dos seus limites, mas, ao contrário, é um ato de soberba, mesmo de forma velada, que prefere ignorar as diversas exigências do mundo espiritual, da realidade da própria alma e das complexidades do universo, a prestar atenção ao seu significado. Indiferença religiosa é a atitude de quem não se decide por nenhuma forma religiosa ou atribui a todas as religiões o mesmo valor. A indiferença religiosa pode ser prática, não se pratica nenhuma religião especificamente. A teórica, que pode ser relativa ou absoluta. O que isso quer dizer? A indiferença relativa limita-se a duvidar do valor da religião. Já a indiferença absoluta considera como falsa, inútil ou má a religião. Embora não exclua a existência de Deus, se excluísse a existência de Deus, teríamos o ateísmo. Não aceita deveres religiosos de nenhum tipo e considera a religião irrelevante ou até mesmo nociva. Na verdade, a indiferença religiosa, que inclusive
afeta a nossa geração de forma bastante grave é uma pobreza espiritual. Ignoram a necessidade da igreja, dos seus ritos, das suas ordenanças, da comunhão e da convivência. O filósofo cristão Blaise Pascal, já em 1918, demonstrava a angústia em relação à indiferença. É algo monstruoso ver, no mesmo coração e ao mesmo tempo, a sensibilidade pelas coisas fúteis deste mundo e essa estranha insensibilidade pelas coisas maiores. Para Pascal, o ser humano só pode ter duas atitudes razoáveis: servir a Deus de todo o coração após tê-lo conhecido, ou então procurá-lo com todas as suas forças se ainda não for conhecido. Para aprofundar nosso raciocínio, é necessário compreendermos as questões relacionadas ao valor, sentido e propósito. Vejamos. Primeiro, valor tem a ver com o bem e o mal, o certo e o errado. Segundo, sentido tem a ver com o significado, com o porquê algo importa. Terceiro, propósito tem a ver com a finalidade, com a razão de algo existir. Kang diz: se Deus não existir, então sentido, valor e propósito são, em última análise, meras ilusões humanas. São coisas que só existem em nossa cabeça. Se o ateísmo for verdade, então a vida de fato é objetivamente sem sentido, sem valor e sem propósito, a despeito das crenças subjetivas que possamos ter em contrário. Quando falo sobre algo objetivo, refiro-me a tudo que é real e verdadeiro, independentemente da opinião que alguém venha a ter. Por exemplo, HO é a fórmula da água. Isto é o fato objetivo, independente de minha opinião. No entanto, quando me refiro a algo subjetivo, tenho em mente tudo que se reduz a uma opinião pessoal. Dizer que goiaba é mais gostoso do que bananada, por exemplo, é uma questão totalmente subjetiva, pois depende da opinião, gosto pessoal. O sentido da vida. Devemos buscar a compreensão do sentido último das coisas. Sabemos que a vida é finita. Nascemos, crescemos e morremos. Seria o ciclo natural. Mas se os ateus estão certos e esta vida só possui sentido nela própria, tendo a morte como fim de todas as coisas, perguntamos: que sentido último há de viver? Será que há algum sentido em viver ou não viver, em existir? Se tudo está fadado a se acabar, então o que importa? O fato de alguém ter tido alguma influência sobre determinados acontecimentos? Em última análise, não tem a menor importância. O valor último das coisas traz a compreensão de que, se não há eternidade, conforme dizem os ateus, não faz nenhuma diferença se a pessoa vive a sua vida com ética, respeito, fazendo o bem, ou se gasta a sua existência com drogas, bebidas, prazeres sexuais, corrupção, etc. Visto que, nessa perspectiva, o seu comportamento durante a sua vida não tem nenhuma implicação com o seu destino pós-morte, pois o túmulo é o fim da sua linha. O romancista russo Dostoiévski diz: se a imortalidade não existe, então tudo é permitido. Se Deus não existir, não há esperança nem propósito para nenhum ser humano, ou mesmo para o universo. Se Deus não existir, como querem os ateus,
Seres humanos e o universo seriam apenas acidentes do acaso que vieram à existência sem razão e sem sentido. No entanto, se Deus existe e cremos que existe, há esperança para o ser humano. Mas se ele não existir, o que sabemos que não é verdade, só nos restaria o desespero. O propósito último da vida é a eternidade com Deus. O ser humano foi criado para adorar a Deus eternamente. Conclusão: todos os credos iniciam com creio em Deus. É um dogma, uma doutrina que Deus é. Não é possível existir não é possível existir um ateu cristão. Mas em que sentido Deus é? Deus é como uma ideia, como a força. Deus é como a ideia, como a força. Somente o fato de haver essas perguntas é bastante intrigante. A pergunta pelo ser de Deus impõe-se doutrinariamente ao labor teológico na vida cristã. E essa pergunta pelo ser de Deus tem sido, de fato, investigada de forma vigorosa em todas as épocas. Na pessoa do seu Filho Jesus, Deus habitou entre nós. Em João capítulo 1, versículo 14, proveu a salvação e pelo seu Espírito habita em nós e testemunha dentro de nós dessa realidade. A fé em Deus é o que nos dá a segurança de seguirmos em frente em nossa vida. Sabemos que a vida não é um fim em si mesma, mas vivemos para a eternidade com Deus. No longo confronto entre as religiões bíblicas e helênicas, o cristianismo perguntou de forma necessária e justa pelo ser de Deus. O Deus da Bíblia é comunhão conosco, pois a visão cristã do fim não é a de um grande silêncio, mas de uma grande celebração com nossa resposta eterna de louvor e aclamação. Aplicação prática: a crença em Deus. A possibilidade da crença em Deus e as implicações práticas dessa crença têm sido debatidas por diferentes correntes de pensamentos ao longo da história. Vamos explorar as perspectivas do teísmo, do ateísmo, do agnosticismo e do absurdo da vida sem Deus, bem como alguns dos pensadores influentes nessas áreas. Primeiro, teísmo. O teísmo é a crença na existência de um Deus pessoal e supremo, que criou e governa o universo. Os teístas acreditam que Deus é a fonte de significado e propósito na vida e que nossa relação com Ele é fundamental. Para eles, a crença em Deus traz um senso de direção, esperança e responsabilidade moral. Alguns pensadores teístas notáveis incluem Santo Agostinho, Tomás de Aquino e C.S. Lewis. Segundo, ateísmo. O ateísmo é a negação da existência de Deus ou qualquer divindade. Os ateus argumentam que não há evidência suficiente para sustentar a existência de um ser divino e que a crença em Deus é desnecessária para explicar o mundo e a existência humana. Para os ateus, a vida pode ser significativa e ética sem depender de uma crença religiosa. Alguns pensadores ateus proeminentes incluem Richard Dawkins e Christopher Hitchens e Friedrich Nietzsche. Terceiro, agnosticismo. O agnosticismo é uma posição que sustenta que a existência de Deus é desconhecida ou
intrinsecamente impossível de ser conhecida. Os agnósticos argumentam que a existência ou a inexistência de Deus está além da capacidade humana de compreensão e que a incerteza é a postura mais racional diante dessa questão. Alguns pensadores agnósticos notáveis incluem Thomas Henry, Aldous e Bertrand Russell e David Hume. Quarto, o absurdo da vida sem Deus. Alguns filósofos e escritores, como Albert Camus e Jean-Paul Sartre, exploram a ideia do absurdo da vida sem Deus. Eles argumentam que, se Deus não existe, a vida perde o seu significado objetivo e propósito, tornando-se absurda e vazia. Sem uma base transcendente, e a existência humana é caracterizada pela angústia existencial e pela necessidade de criar um significado subjetivo para enfrentar a realidade. Independente da perspectiva adotada, a crença em Deus ou a ausência dela tem implicações práticas significativas. Orientação moral. A crença em Deus pode fornecer uma base sólida para a moralidade, estabelecendo princípios e valores que orientam as ações humanas. Isso promove uma conduta ética e responsável. Propósito e sentido. A crença em Deus pode dar um senso de propósito e significado à vida, fornecendo uma narrativa maior que dá sentido às experiências e desafios pessoais. Consolo e esperança. A crença em Deus pode oferecer consolo e esperança diante das dificuldades da vida, trazendo conforto emocional e a promessa de uma vida após a morte. Responsabilidade e prestação de contas. A crença em Deus pode incentivar uma vida responsável e o senso de prestar contas por nossas ações e escolhas, considerando que há um ser supremo diante do qual somos responsáveis. Comunidade e conexão. A crença em Deus, muitas vezes, é vivida em comunidade, permitindo o compartilhamento de valores, apoio mútuo e a construção de relacionamentos significativos. Em última análise, a possibilidade da crença em Deus é uma questão pessoal que envolve considerações filosóficas, teológicas e existenciais. Cada perspectiva traz consigo implicações práticas que moldam a forma como vivemos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. O sentido da vida. O sentido da vida a partir da fé em Deus e da salvação em Jesus é um tema central na teologia e na espiritualidade cristã. A crença em um Deus pessoal e em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador traz consigo uma compreensão profunda do propósito e significado da existência humana. Nesse texto, vamos explorar como a fé em Deus e a salvação em Jesus podem conferir sentido à vida. Primeiro, relacionamento com Deus. A fé em Deus oferece a oportunidade de desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com o Criador. Através de Jesus Cristo, acredita-se que os seres humanos podem ter comunhão com Deus, experimentando o seu amor, graça e orientação. Esse relacionamento traz um senso de pertencimento e propósito, pois nos reconecta com nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. Segundo, cumprimento do propósito divino. A fé em Deus leva-nos a buscar e viver de acordo com o propósito divino para nossas vidas. Acredita-se que Deus tem um plano individual e único para cada pessoa e que descobrir e cumprir esse propósito traz um senso de realização e significado. Através da comunhão com Deus e do alinhamento com a sua vontade, somos capacitados a viver uma vida que glorifica a Ele e beneficia a nós mesmos e aos outros. Terceiro,
Busca pela justiça e transformação. A fé em Deus e a salvação em Jesus inspiram uma busca pela justiça e transformação em todas as áreas da vida. Acredita-se que o Senhor é um Deus de justiça e amor e que nos chama a ser agentes de mudança e restauração no mundo marcado pelo pecado e pela injustiça. Assim, o sentido da vida é encontrado ao trabalharmos para promover a igualdade, a paz, o amor e a reconciliação, refletindo os valores e o caráter de Deus. Quarto, esperança além desta vida. A fé em Deus e a salvação em Jesus também nos trazem a esperança de uma vida eterna junto a Deus. A morte física não é o fim, mas o início de uma existência plena e eterna na presença de Deus. Essa esperança capacita-nos a enfrentar as dificuldades da vida com coragem e perseverança. Sabemos que nossa vida terrena é apenas o começo de uma vida eterna com Deus. Quinto, amor e serviço ao próximo. A fé em Deus desafia-nos a amar e servir nossos semelhantes. Acredita-se que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e, portanto, têm um valor intrínseco e dignidade. Por meio da fé em Deus e da salvação em Jesus, somos chamados a amar nosso próximo como a nós mesmos, buscando o bem-estar e a transformação da sua vida. O serviço ao próximo conecta-nos ao propósito divino de amar e cuidar da criação de Deus, conferindo um sentido profundo e nobre à nossa existência. Conclusão: dessa forma, a fé em Deus e a salvação em Jesus oferecem um sentido profundo e significativo à vida, pois nos levam a um relacionamento pessoal com o Criador. Capacita-nos a cumprir o propósito divino, inspira-nos a buscar a justiça e a transformação. Dão-nos esperança além dessa vida, levando-nos à vida eterna nos céus. E nessa jornada, impulsiona-nos a amar e servir ao próximo. Ao abraçar essa fé, encontramos um significado que transcende as circunstâncias passageiras e leva-nos a viver de acordo com os princípios eternos de Deus. Vindo para a conclusão da lição, na conclusão nos diz assim: nós cremos que existe um Deus pessoal e infinito. Ele criou e governa o universo. Um dos seus atributos, o amor, foi revelado ao enviar seu Filho para salvar a humanidade, conforme registra João capítulo 3, versículo 16. Mediante o sacrifício de Jesus, a humanidade tem acesso à presença de Deus. A fé em Deus nos permite viver nesse mundo de forma vitoriosa, pois sabemos que para Ele nada é impossível. O que é Senhor onipotente, onisciente e onipresente, quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, lições bíblicas 4º trimestre de 2023, lição de número 3, que trouxe o título Fé para Crer que Deus Existe. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixarmos aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 4, lições bíblicas jovens, que vai estar trazendo o título A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.